Hoje nós vamos mergulhar fundo em uma das habilidades que está, de fato, mudando o jogo na era da inteligência artificial. Esqueça o prompt perfeito. O que realmente está fazendo a diferença é transformar uma IA, que é muitas vezes genérica, em um parceiro de trabalho que é de fato inteligente e autônomo. Nós vamos entender por que a engenharia de contexto é necessária, o que é engenharia de contexto, por que é a habilidade mais importante hoje relacionada à IA e, no final do vídeo, como que tudo isso funciona na prática. Acredito que esse é um dos vídeos mais completos sobre o assunto, então vale muito a pena você assistir até o final e bora lá. Eu aposto que você já fez uma pergunta para IA esperando uma resposta genial, mas o que na verdade chegou foi uma resposta que te decepcionou. E muitas vezes isso nem resolve o problema real que a gente queria resolver. Por que será que existe esse abismo entre o que a gente realmente quer e o que a IA entrega? O problema raramente está no modelo em si, mas sim na informação que a gente entrega a ele. Ou melhor, na falta dela. Tá, mas como assim a falta de informação? Bom, eu vou te explicar em uma analogia simples, comparando o prompt com o contexto. Pense em um filme. O prompt seria a única fala de um ator, e arquitetar como que o ator consegue falar da melhor forma possível o que ele tem a dizer. E o contexto é tudo o que tem por trás, é toda a estrutura para que o ator tenha a possibilidade de estar falando ali o prompt perfeito dele. Que seria o cenário, o roteiro, a iluminação, a história de fundo e tudo que constrói esse contexto por trás de um filme, digamos assim. E para te exemplificar o porquê que a gente precisa da engenharia de contexto, imagine que a gente tem uma LLM e aqui no nosso exemplo ela é um chefe de cozinha. A gente precisa fazer uma festa hoje à noite e a gente vai pedir para esse chefe de cozinha preparar um banquete para os nossos convidados. Então aqui no exemplo a gente tem um prompt absurdamente simples, não me julguem, é só a título de exemplo. Faça um jantar para uma festa e envie para o chefe, que nesse caso é a nossa IA. E ele entrega para a gente um banquete, ótimo, perfeito. Mas a gente tem alguns pontos neste banquete, né? Alguns convidados têm alergia aos alimentos, não temos os ingredientes para um banquete para a gente fazer aqui em casa e ultrapassou o orçamento. A IA não sabia de nada disso. Ela fez o melhor trabalho possível com o que ela tinha em mãos e ela entregou um banquete muito bom, mas para o nosso caso não serviu 100%. Então a gente vai ter que escrever outro prompt de refinamento, enviar para a LLM de novo para ela entregar outro banquete e assim, a do infinito. Isso daqui pode ser traduzido como engenharia de prompt ou prompt engineer. Óbvio, não temos todos os conceitos aqui, a gente poderia melhorar muito mais esse prompt, mas só para exemplificar para vocês que sem um contexto, a IA acaba devolvendo várias e várias tarefas para a gente, porque depois da gente pedir aqui o primeiro prompt para entregar o banquete, a gente já poderia ter o banquete perfeito. A gente teve que ficar mandando informação de volta e refinando e entendendo melhor para que a IA conseguisse melhorar esse banquete. Então, qual seria a solução para resolver esse problema? Não seria melhorar o prompt IA do infinito, mas sim construir um ambiente para a IA que tenha todo o contexto necessário para que ela possa trabalhar. Então, vamos ver o que é a engenharia de contexto. Enquanto a engenharia de prompt tem um foco em como perguntar melhor para receber a melhor resposta possível, engenharia de contexto é a disciplina de projetar um ambiente correto, de forma que a IA tenha todas as informações necessárias para poder agir. Dentro dessas informações, existem prompts, ferramentas, dados, tudo o que ela precisa para conseguir agir e raciocinar de forma autônoma, sem a ajuda de um humano em cada step do sistema. Para exemplificar isso, voltamos para o nosso exemplo do chefe que precisa entregar para a gente um banquete. E imagine que antes da gente escrever aquele prompt e pedir para ele um banquete, a gente angarie todas essas informações que são valiosas para o nosso banquete. Número de convidados, o orçamento total que a gente tem, a alergia dos convidados, se eles têm alguma alergia ou não. E aí, somente depois de construir todas essas informações, a gente então manda esse prompt rico em contexto para a IA, ela devolve para a gente o banquete perfeito. É o banquete perfeito porque a gente pegou o melhor modelo de IA disponível no mercado para que fizesse essa tarefa? Não, mas sim porque a gente forneceu todo o contexto por trás que era especificamente para essa tarefa e então a LLM conseguiu entregar para nós o banquete perfeito. Basicamente, bem conceitualmente, isso daqui pode ser traduzido em Context Engineer ou engenharia de contexto. Agora que vocês entenderam o que é engenharia de contexto, a gente vai para a parte mais importante que é por que é a habilidade mais importante em IA hoje. Mas antes disso, se você está gostando do vídeo, por favor, deixe o seu like, ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva nesse canal. Lembre-se que tem o primeiro link na descrição da pré-inscrição da comunidade AI Buster, uma comunidade focada em IA e todos esses aprendizados aqui do canal vai para lá de uma forma muito mais profunda. É isso, vamos continuar o vídeo. Por que então que ela é a habilidade
habilidade mais valiosa nos dias de hoje relacionada à IA. Porque se você já percebeu até o momento do vídeo, ela possibilita a gente dar uma funcionalidade real para a IA, fazer sozinha. Isso possibilita a gente criar uma quantidade gigantesca de sistemas com a IA sendo o cérebro por trás deles e conseguindo tomar decisões autônomas e precisas. Em vários setores hoje, aí na tela está aparecendo os setores de seguro, engenharia de software, serviços financeiros e de saúde também. As empresas estão tendo melhores resultados porque estão utilizando o IA em sistemas, de forma que ela seja o cérebro do sistema e consiga tomar decisões com todo o contexto que já existe na empresa. Então, você pode anexar diversas documentações que já existem, informações do seu setor, informações de empresa, informação de onboard, e pode ser separado em diversos sistemas, pode ser multi-agent, pode ser um agente específico. Com a engenharia de contexto, você desbloqueia diversas e diversas opções que você pode criar. Tá, a gente entendeu agora o porquê que aquela habilidade é mais importante, então vamos para a parte mais esclarecedora do vídeo, que é como então isso funciona na prática. Para a gente entender como funciona na prática, vamos primeiro entender todos os componentes-chave de uma engenharia de contexto. Na prática, a gente tem 5 componentes-chave, que são as instruções, que definem o papel e as regras daquele agente de IA, a memória, e aqui a gente tem duas, tá? A memória de curto prazo e de longo prazo. Terceiro ponto, a gente tem a recuperação via RAG, que é uma forma da gente recuperar dados via API, via banco de dados, PDF, TXT, seja o que for, a gente consegue enriquecer o prompt para enviar para a LLM. Quarto ponto, a gente tem algumas ferramentas que estão disponíveis para a LLM, então ela pode raciocinar conforme o prompt do usuário e ver as ferramentas que ela tem disponível e decidir qual delas ela vai utilizar ou não utilizar. E por último, mas não menos importante, a gente tem uma saída estruturada. A gente quer em JSON, em string, etc. Agora vamos exemplificar isso em outro desenho na prática que vai ficar muito claro para vocês como tudo isso funciona. Imagine então que a gente tem um agente de suporte de um e-commerce. Um usuário chega no site e ele quer saber do último pedido que ele fez. Ele fez uma compra, não chegou em casa ainda, e ele quer saber qual é a situação do pedido atual. Mas ele não vai no perfil dele, entrar nos pedidos e procurar na mão. Ele vai entrar no assistente de IA e ele vai fazer uma simples pergunta: cadê meu pedido? Vamos então ver o que acontece com esse prompt entrando em uma engenharia de contexto. Para onde vai então esse prompt? Ele vai para o orquestrador de contexto. Indo então para o orquestrador de contexto, o que que ele é? Toda a estrutura por trás do que a gente chama de um agente de IA. É nele que fica as instruções, que é o System Prompt, o contexto inicial da chamada, que nesse caso aqui são os dados do usuário que está logado, as ferramentas disponíveis, que no nosso caso aqui tem 3 funções de exemplo, o RAG, tudo o que tiver mais de contexto disponível para IA você pode alocar aqui dentro, mas essas são ferramentas padrões. E o que acontece então depois que o nosso prompt vai para o orquestrador de contexto? Ele monta, com todas essas informações disponíveis, um super prompt. Esse super prompt eu vou mostrar um exemplo mais para frente, mas só para exemplificar, ele junta ali as instruções do sistema, ele pode injetar também um contexto que ele pesquisou via RAG, colocar aqui as ferramentas que a IA tem disponível e envia esse super prompt para a LLM. Reparem que aqui eu escrevi cérebro porque ela realmente é o cérebro da aplicação. Com base em todo esse super prompt, ela vai tomar uma decisão para a gente do que fazer. Nesse caso, avaliando a pergunta do usuário e as ferramentas que ela tinha disponível nesse super prompt, ela decidiu que a melhor decisão seria chamar a função search order, que é para pesquisar um pedido com base no ID do usuário. Então, ela vai ter a informação do último pedido do usuário para responder. Essa decisão volta para o orquestrador e o orquestrador, então, executa a ação. A ação, nesse caso aqui, sendo a função search order, ele chama a API. Aqui nós temos o resultado, né? Eu coloquei um mock aqui do resultado. Então, seria uma API mesmo, retornando um JSON aqui com o status, o tracking code e o tracking link. Esse sistema, nesse caso, é uma API, mas ele poderia ser uma infinidade de coisas. Ele pode ser uma API, ele pode ser funções internas, ele pode ser um banco de dados. Então, coloquei aqui para vocês alguns desenhos, né? E também pode ser uma LLM. Ele pode chamar outra IA para responder o que ele está pedindo. Então, isso se caracterizaria como um sistema multi-agents, e eu posso falar disso em um próximo vídeo se vocês quiserem e pedirem aí nos comentários. Peçam, por favor, que aí eu faço. Voltando aqui para o resultado do sistema, ele entrega então esse resultado para o orquestrador e o orquestrador monta novamente outro super prompt
e envia para a LLM. Aqui temos um resultado de exemplo para vocês entenderem como que é a estrutura desse prompt. Primeiro, o System Prompt, que vai dizer o que o LLM faz. Então aqui você é um assistente de suporte da loja, seja prestativo. Todo o histórico de conversa, então a gente tem aqui em cima o usuário perguntando, né, cadê meu pedido? O que aconteceu, né? O assistente definiu que com base nesse prompt do usuário, ele tinha que buscar uma função. Aqui está buscar último pedido, mas só a título de exemplo. E por fim, a gente tem aqui o resultado dessa ação, que é um content aqui tendo o JSON, né? Com o status do pedido e o código de rastreio. A gente envia todo esse super prompt para a LLM. Então, ela raciocina que, com base na resposta dessa última chamada que eu fiz, eu já tenho todas as informações. Então, é só eu formatar a resposta final e enviar a resposta para o usuário. Então, ela formata aqui: olá, encontrei seu último pedido. Ele já foi enviado, seu código de rastreio é esse daqui. Isso dá fim ao ciclo, porque ele envia a informação de volta para o orquestrador de contexto, que envia para o usuário novamente. Esse é um ciclo simples de como funciona, na realidade, um orquestrador de contexto. Isso daqui poderia ser um sistema com outros agentes de IA, com outras funções, com outras chamadas, mas se você entender isso, você entendeu o que é engenharia de contexto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e até o próximo vídeo.